2016, quando eu sentei pela primeira vez diante de uma câmera para gravar um vídeo de título A Jornada Começa com o Primeiro Passo. E aqui, alguns anos depois, estou aqui para o segundo passo. Às vezes a vida gera um caos, né? Uma bagunça, uma desordem, para te impulsionar para o crescimento. E eu entendo que durante todos esses anos, com tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho feito, o processo de maturidade vem chegando aos poucos. E a gente começa a sentir o incômodo, uma vontade de partilhar, de ensinar, de fazer acontecer tudo aquilo que a gente tem aprendido. E tem sido assim com minha vida. E esse é o podcast Vida em Ordem, um caminho para a maturidade. Eu tenho certeza que durante esses episódios nós vamos nos emocionar, nós vamos aprender, nós vamos pensar e repensar sobre como é que está a nossa vida, nós vamos entender aquilo que às vezes a gente não consegue entender sozinho, porque a vida é isso, é um convite à maturidade. E eu escolhi esse tema, vida em ordem, porque eu acredito que todo e qualquer ser humano precisa entender em que momento de vida ele está e o que ele precisa fazer para solucionar o caos do qual ele se encontra. Claro que às vezes não é um caos absoluto, mas é alguma questão que precisa de um olhar, de uma atenção. Então, esse podcast vai falar sobre a ordem em vários sentidos, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida social, seja na sua vida física, seja na sua vida espiritual, nós teremos aqui um ponto de diálogo e de conexão para a gente entender o que está ruim e o que precisa ficar bom, o que está bagunçado e o que precisa ficar ordenado. Então, a ordem é o tema central desse podcast. Em todos os episódios que a gente conversar aqui, a gente vai ter como objetivo ordenar alguma coisa, colocar de forma mais clara, porque o caos ele é importante também para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, para nos transformar. Então, não vou dizer em momento nenhum que o caos ele seja de todo absolutamente negativo, porque é o caos que nos impulsiona muitas vezes à ordem. E como o caos não é de todo ruim, a ordem também absoluta, rígida, também não é de toda boa. Então a gente precisa encontrar um caminho onde a gente consiga estabelecer esse equilíbrio entre a ordem e o caos e que a gente consiga, de fato, encontrar sentido de ordem, porque todo ser humano precisa de ordem. Se eu pudesse começar esse episódio falando sobre caos e ordem, eu diria o seguinte: às vezes a gente pensa que o caos que a gente está inserido é por conta de uma coisa grande, é uma coisa maior. Mas às vezes o ponto de ajuste ele tá naquilo que a gente menos espera. Então a gente vai precisar ouvir sobre várias situações cotidianas na nossa vida para entender onde é que está o ponto de encruzilhada ali, onde é que o caos ele está precisando ser visto para que a vida comece a entrar em ordem. Então, nós, quando a gente tem a intenção de ordenar a vida, nós precisamos entender uma coisa: nem sempre, nem sempre a gente vai conseguir isso rápido. Às vezes, o processo também é necessário. Às vezes, a demora também é necessária. Às vezes, aquilo que a gente planeja não acontece exatamente do jeito que a gente quer, mas vem como solução algo que a gente precisa. Então, eu quero convidar, de fato, as pessoas que se dedicarem a assistir esses episódios junto comigo a refletir sem pressa, sem ruído, sem agonia, sem urgência, o que a gente vai refletir, tá? Então, primeira coisa que eu quero que você pare para refletir é o que na sua vida está precisando de olhar?
Eu não vou nem dizer de ordem, né? Para que você precisa olhar que você está fugindo? De que assunto você não quer falar? De que assunto você sabe que se você falasse iria resolver todos os outros? Eu quero que você pare e reflita e olhe para aquilo que realmente importa. Você às vezes sabe o que que você precisa fazer, mas por algum motivo você não faz. Por algum motivo, o caos te traz conforto, te traz um benefício imediato, te traz uma sensação satisfatória. E por isso você não decide de fato ordenar a sua vida. Sabe aquela coisa de é confortável para mim ficar assistindo o dia inteiro, porque me traz uma sensação de prazer imediato, por mais que aquela ação faça com que minha vida entre em completa desordem, porque eu deveria estar fazendo outra coisa. A gente precisa entender, para a gente entender sobre caos e ordem, a gente precisa também pensar sobre prioridades. A gente precisa pensar o que, para onde a gente está indo, o que a gente quer de resultado e por quê e do que a gente precisa se despedir, o que a gente precisa abandonar, o que a gente precisa deixar para trás. Ganhar, quando a gente pensa em ganhar, a gente também precisa estar disposto a perder. Então, quem quer um benefício rápido, imediato, e não quer passar por um processo de sacrifício, dificilmente vai conseguir encontrar a verdadeira ordem, que é a ordem que eu quero propor em cada uma das conversas que nós tivermos por aqui. Então, é isso, é um projeto que nasceu do meu coração. Eu estou muito feliz por dividir isso com vocês. Vai ser uma grande alegria poder estar aqui todas as terças e quinta-feiras refletindo sobre a vida, porque por mais que a ordem seja o assunto principal, eh, nós vamos refletir mesmo sobre a vida, sobre as emoções, sobre a vida madura, sobre o sentido da vida. E é isso, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. E eu te vejo no próximo episódio do Vida em Ordem. Um beijo grande no seu coração e não se esqueça, ordem a sua vida.